queria primeiro, gente, dar boa noite a todas e todos. Primeiro, como Dia Internacional da Mulher, quero agradecer a presença da Raíssa, nossa representante hoje como do sexo feminino. Quando nós pensamos no dia 8, falei, não, tem que ser uma mulher, né, gente? No Dia Internacional da Mulher tem que ser uma mulher representando a gente. E dar parabéns a todas as meninas que estão aqui presentes conosco, antes de mais nada. Eu quero apresentar a professora Raíssa Sansoni, né? Que Isso. de forma assim muito bacana, a Larissa dizendo Feliz Dia das Mulheres também, a Larissa. Muito legal, ela aceitou estar aqui com a gente no nosso FitoWeb. O FitoWeb pertence à pós-graduação de fitoterapia, coordenado pelo professor Leandro Medeiros. Nesse mês de março, o Leandro está de recesso, aí eu estou tentando estar no mesmo nível, claro que é insubstituível, mas estando aqui com vocês. A professora Raíssa é farmacêutica biomédica, doutora em Ciência dos Alimentos pela USP, atua há 25 anos na área de saúde nos segmentos de análise clínica, dispensação de medicamentos, atendimento ao cliente, consultoria técnica e científica, na área de visitação médica, treinamento e coordenação de equipe. E a Raíssa, ela ministra aulas e palestras sobre fitoterapia, tem uma vasta experiência nessa área de fitoterapia, e ela hoje vai estar conversando conosco sobre fitoterápicos no tratamento da hipertensão arterial. Gente, é uma pessoa assim muito capaz, uma pessoa muito reconhecida. Então, assim, prestem bastante atenção, tirem suas dúvidas. Vocês vão ver na barra aqui uma Q&A, né? Questões e perguntas. Por favor, coloquem ali as dúvidas e no final nós vamos estar tirando as dúvidas de vocês, tá? Então, sejam todos bem-vindos. E, Raíssa, já antecipadamente te agradeço, porque eu tenho certeza que vai ser um aulão, porque você é uma pessoa assim, muito bem referendada. Então, assim, a gente está animado para poder estar com você aqui hoje. Obrigada, Cláudia, pelo convite. Boa noite a todo mundo que está assistindo o FitoWeb. Quero te agradecer o convite, agradecer a Prate Ensino e parabenizar todas as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher também. Então, vamos começar. Então, o nosso tema hoje são os fitoterápicos no tratamento da hipertensão arterial. Vamos começar definindo o que seria a hipertensão arterial. A hipertensão arterial, ela é uma condição clínica caracterizada pelo aumento persistente da pressão arterial. Então, essa pressão ela vai ser igual ou superior a 140 milímetros de mercúrio, a sistólica, por 90 milímetros de mercúrio, a pressão diastólica, tá? A pressão arterial, ela é um problema de saúde pública no mundo todo. De acordo com a Organização Mundial de Saúde, mais de 1 bilhão de pessoas em todo o mundo são hipertensas. E isso se deve ao aumento das taxas de obesidade, principalmente, e também pelo envelhecimento da população. Metade dos acidentes vasculares cerebrais e das doenças isquêmicas de coração no mundo, elas são consequência da hipertensão arterial. Na maioria das pessoas, essa hipertensão arterial ela não causa sintomas, ela é uma doença silenciosa e aí está o perigo, porque quando a pessoa descobre, já ocorreu uma lesão em algum órgão, tá? O diagnóstico dessa pressão arterial, para você falar que uma pessoa tem realmente hipertensão arterial, você tem que aferir a pressão arterial pelo menos umas 3 vezes em ocasiões diferentes, tá? Então, ela é um aumento de pressão persistente. E se essa hipertensão arterial ela não foi controlada, ela aumenta muito o risco de problemas como o acidente vascular cerebral, que eu já falei, aneurisma, insuficiência cardíaca, ataque cardíaco e também doença renal crônica.
Então, vamos ver aqui a classificação da hipertensão arterial. A gente vai olhar que a gente tem aqui a pré-hipertensão, que é quando a gente encontra níveis de 121 a 139 milímetros de mercúrio por 81 ou 89 milímetros de mercúrio. Nessa pré-hipertensão, a gente não recomenda um tratamento medicamentoso. A gente recomenda nessa pré-hipertensão uma mudança no estilo de vida. Na hipertensão estágio 1, a gente recomenda também uma mudança no estilo de vida por uns 3 ou 4 meses, e se não houver melhora nesse quadro, aí também um tratamento medicamentoso. Já no estágio 2 e no estágio 3, você já vai ter que entrar com um tratamento medicamentoso. Na pré-hipertensão, você só entra com um tratamento medicamentoso caso a pessoa possua alguma outra doença associada. E os fitoterápicos, as plantas medicinais, principalmente os chás, eles vão auxiliar muito nesses estágios aí de pré-hipertensão e de hipertensão arterial estágio 1. Então, aqui a gente fez um mapinha, né? Um mapinha mental da hipertensão arterial. Então, a definição, como a gente já viu, é uma elevação, né, pressórica sustentada, maior ou igual a 140 por 90 milímetros de mercúrio. Nós temos 2 tipos de hipertensão arterial. A primária. O que é essa hipertensão arterial primária? Ela é uma hipertensão multifatorial. São vários fatores que causam ela não tem uma causa específica. E de 85% a 95% das pessoas que têm hipertensão, têm essa hipertensão primária. A secundária, ela possui uma causa, normalmente uma doença renal, síndrome de Cushing, apneia, doenças de tireoide. Então, já é uma hipertensão com uma causa e isso deve ser investigado. Também é importante nos quadros de hipertensão, né, um tratamento de uma equipe multidisciplinar, tratar esse paciente com uma equipe multidisciplinar. Então, vamos ver os tratamentos que a gente tem na hipertensão. A gente vai ter o tratamento não medicamentoso e um tratamento medicamentoso. O não medicamentoso, ele vai incluir redução de peso, redução no consumo de sódio, redução de bebidas alcoólicas, praticar atividade física, parar de fumar, redução do estresse e também associar algum chá, alguma planta medicinal. No medicamentoso, a gente pode usar também as plantas medicinais e elas vão se enquadrar aqui nessas classes de medicamentos. A gente pode usar o diurético, a gente pode usar beta-bloqueador, bloqueador de canais de cálcio, inibidores da enzima de angiotensina, bloqueadores de receptores de angiotensina 2, agentes de ação central, alfa-bloqueadores, vasodilatadores e também inibidores diretos da renina. Como o nosso corpo, né? Vamos lembrar um pouquinho aí da fisiologia. Quais são os mecanismos que o nosso corpo tem para regular essa pressão arterial, né? Nós temos sistemas reguladores dessa pressão. Então, se a gente pensar que a pressão arterial, ela é o débito cardíaco pela resistência periférica total. O que é isso? O débito cardíaco, eu estou falando do volume, de quanto de sangue está correndo ali por aquelas artérias. E a resistência periférica total, eu estou falando da área, qual o espaço daquela artéria, né? Então, para controlar a pressão arterial, eu vou usar o volume e o espaço que aquele sangue tem para correr pelas artérias, para diminuir ou aumentar essa pressão, né? O corpo, ele possui muitos mecanismos para controlar a pressão, né? Ele pode controlar a quantidade de sangue que o coração está bombeando, ele pode controlar o diâmetro das artérias, o volume de sangue na corrente sanguínea. Então, aqui eu listei de uma forma bem simplificada esses sistemas de controle.
A gente tem o reflexo barro-receptor, que é um sistema de controle neural. Esse é um controle que ele é muito rápido. Ele tem sensores que vão identificar essa pressão hidrostática. E ele vai usar o sistema parasimpático e também o sistema simpático para controlar essa pressão arterial. Ele é rápido porque ele usa esses estímulos de neuroreceptor, então é um controle muito rápido. Eu vou detalhar um pouquinho mais para frente esse sistema renina, angiotensina, aldosterona, que é um controle hormonal. A gente também tem os quimiorreceptores centrais e periféricos e os reflexos cardiopulmonares, que vão detectar as variações nesse volume sanguíneo. Então, vamos ver esse controle hormonal aí da pressão arterial, que é o sistema renina, angiotensina, aldosterona. Quando a pressão arterial ela cai, o que vai acontecer? Lá no rim, as células justaglomerulares, elas vão produzir um hormônio chamado renina. Essa renina, ela vai até o fígado, e quando a pressão cai abaixo de 100 milímetros de mercúrio, tá? Ou menos. Então, essa renina produzida, esse hormônio produzido lá no rim, nas células justaglomerulares, vai até o fígado. Lá no fígado, o que essa renina vai fazer? Ela vai dividir o angiotensinogênio, que foi produzido no fígado, em duas partes. Em angiotensina 1 e em angiotensina 2. A angiotensina 1, ela é inativa. Então, ela precisa ser ativada por uma enzima que é produzida lá nos pulmões, que é a enzima conversora de angiotensina. Aí essa ECA, né, enzima conversora de angiotensina, vai lá e transforma essa angiotensina 1 em angiotensina 2. E a angiotensina 2, ela já é ativa, tá? O que ela vai fazer? Ela vai fazer com que as paredes musculares das pequenas artérias se contraiam, aumentando a pressão arterial. A angiotensina, além de fazer essa vasoconstrição, né, que aumenta a pressão arterial, ela também estimula a produção de aldosterona, tá? E a aldosterona, o que ela vai fazer? Ela vai fazer com que haja um aumento de sódio, né? Um aumento de sódio, esse sódio vai ser retido, aumentando assim o volume de sangue e a pressão arterial. Então, muitas plantas, a gente vai ver, elas vão agir aqui, às vezes inibindo a ECA, ou inibindo a angiotensina 2, ou inibindo a renina. Então, quais plantas a gente vai falar hoje, né? Não dá para falar de todas, mas eu escolhi algumas. Escolhi o alho, a cavalinha, chapéu de couro, hibisco e sabugueiro. Então, vamos começar aqui pelo alho. Allium sativa. Só uma curiosidade, né? Esse nome, allium, ele é derivado de uma palavra celta, al, né? Que quer dizer quente e picante. Então, que parte a gente vai usar do alho, né? Para ter esse benefício? A gente vai usar o bulbo. Quais são os constituintes mais importantes aí do alho que a gente tem? A gente vai ter compostos sulfúreos, que são solúveis, alguns solúveis em água, que é o S-metilcisteína, e outros solúveis em óleo, que é a alicina e o ajoelho. A responsável pelo odor característico do alho é a alicina. Então, aquele odor sui generis, ele é provocado pela alicina. O que teria um efeito mais hipotensor aí no alho seriam esses compostos sulfúreos solúveis em água. Então, no caso do alho, seria melhor a gente usar um extrato aquoso, ou talvez um pó de alho. Quais são as indicações do alho? Ele é analgésico, expectorante, antitérmico, ele estimula o sistema imunológico, antimicrobiano, antihelmíntico, também abaixa o colesterol, é hipoglicemiante, ele é anti-aterosclerótico, antipertensivo, que é o que a gente está conversando hoje, digestivo e vasodilatador. Os chineses, eles têm o hábito de consumir 5 dentes de alho por dia.
contrariando o que alguns estudos e alguns pesquisadores dizem, né, que o consumo de alho cru, ele seria o único que proporciona benefícios terapêuticos, já que a ação do calor anularia esses benefícios. Agora, tem alguns estudos que também compararam o alho cozido ao alho cru, e os efeitos foram bem similares, um pouquinho menores só. Então, vamos lá. Quais as contraindicações do alho? Normalmente, né, toda planta e medicamento fitoterápico é contraindicado em grávidas e crianças abaixo de 2 anos. Pacientes com gastrite também, né, úlcera gastroduodenal, hipotiroidismo, distúrbios da coagulação, também para quem tem alergia, né, aos compostos, também não é indicado no pré e no pós-operatório. Eu não escrevi aqui, mas eu vou falar para vocês. O alho, ele tem algumas interações, principalmente com anticoagulantes orais, varfarina, heparina, com antiagregante plaquetário também. Por quê? Porque o próprio alho, ele já tem uma atividade antiagregante e antitrombolítica. Então, ele diminui muito os valores de protombina no sangue, inibindo a agregação plaquetária. Então, o efeito ficaria muito forte, né? Muito sinérgico. Ele também tem uma função cardioprotetora e ele estimula a produção de fibrinolisina. Então, também por isso que ele atrapalha, não deve ser consumido junto com esses anticoagulantes orais. E tem um antirretroviral que é chamado de saquinavir, ele vai reduzir, se você usar esse antirretroviral consumindo junto com alho, ele reduz 50% os níveis plasmáticos desse antirretroviral. Então, não é porque é um produto natural, porque é um fitoterápico ou uma planta medicinal que não vai ter interação medicamentosa ou não vai ter uma contraindicação, né? Quais são os mecanismos, né, hipotensores do alho? A gente sabe que a planta medicinal, ela apresenta um fitocomplexo. Os fitoterápicos, eles estão inseridos nos medicamentos alopáticos, mas os medicamentos alopáticos convencionais, quando a gente compra, eles têm um princípio ativo isolado, né? Para ser fitoterápico, né, usa uma planta inteira, usa uma droga vegetal. Então, o fitoterápico, ele tem um fitocomplexo. Esse fitocomplexo, o que que é? Ele é um grupo de substâncias químicas que são responsáveis pelos efeitos terapêuticos dessa planta ou dessa droga vegetal. Então, como são várias substâncias químicas, normalmente essas substâncias elas têm um amplo espectro de ação. Então, quando a gente vai ver o mecanismo de ação de uma planta medicinal, nunca é um mecanismo só. Normalmente são vários mecanismos que agem em conjunto. Então, aqui no caso do alho, a gente vai ver que o alho vai exercer uma ação inibidora sobre a conversão da angiotensina 1 e angiotensina 2. Né? A gente viu que a angiotensina 1 ela é inativa, ela precisa ser convertida em angiotensina 2 para fazer a vasoconstrição. Então, o alho impede essa conversão. Que parte do alho que impede? Os compostos sulfúreos solúveis em água. Ele também, o alho, vai ter uma ação beta-bloqueadora. O que é isso, essa ação beta-bloqueadora? Os beta-bloqueadores, eles têm um mecanismo antihipertensivo que envolve a diminuição inicial do débito cardíaco. A gente não viu que a pressão arterial é o débito cardíaco pela resistência periférica total? Então, ele diminui esse volume, esse débito cardíaco. O efeito beta-bloqueador. Também reduz a secreção de renina, tá? Estimulando aí a vasodilatação. E também o alho possui um efeito diurético, também auxiliando aí na diminuição dessa pressão arterial. Posologia. A gente pode usar o óleo de alho, né? A gente vê vendendo em cápsula.
A gente pode usar uma infusão de alho. Qual seria a diferença de infusão para decocção? Para quem não sabe. No infuso, você pega água fervente, se você tira do fogo, você jogaria ali naquele alho amassado, né? Você tampa, abafa, para que os compostos voláteis não se percam, e deixa de 10 a 20 minutos. Na decocção, você coloca para ferver tudo junto, tá? Você pode usar o alho fresco, 4 gramas ao dia. Você pode usar o bulbo seco, de 2 a 4 gramas, 3 vezes ao dia, e também pode ser usada a tintura. Agora, qual seria o problema do alho, né? As pessoas que seguem essa dieta rica, né, com alho cru, elas vão exalar um odor característico. Aí, além do alho ser hipotensor, ele vai virar anticoncepcional, né? Porque ninguém chega perto. Então, se vocês forem recomendar ou indicar alho para algum paciente, prestar atenção se ele é livre de odor. Então, vende o óleo livre de odor, vende o pó livre de odor. Normalmente, eu encontro nesses sites que vendem os suplementos importados livres de odor, né? Não é tão simples você ir até uma drogaria e encontrar esses produtos, né? Mas tem. Porque é uma coisa um pouco constrangedora, a pessoa começa a exalar realmente o cheiro pela pele, né? Apesar dos excelentes benefícios que o alho tem. Então, vamos falar um pouquinho da cavalinha. Eu listei aqui 3 espécies de cavalinha que a gente vai encontrar. A Equisetum arvense, Equisetum gigantum e Equisetum marte. Essa espécie Equisetum arvense, ela foi trazida para fins medicinais aqui, né, para o Brasil. Já as outras duas, a Gigantium e a Marte, elas são nativas aqui do Brasil, tá? A parte que a gente vai usar da cavalinha é o talo e os ramos verdes estéreis. A cavalinha, ela tem um alto teor de mineral de silício, de saponina, flavonoides, taninos e alcaloides. A gente pode usar a cavalinha como adstringente, antidiarreico, ela é diurética, cicatrizante, hipotensiva, emenagoga, remineralizante. Ela é usada muito na regeneração óssea, inclusive eu usei há uns 3 anos, eu acho, eu tinha fraturado o braço em 6 pedaços, tinha que até que operar, falaram que não ia calcificar. Eu tomei muito chá de cavalinha e realmente calcificou, ficou melhor do que antes, né, de eu ter fraturado. Ela também é anti-inflamatória e antioxidante. As contraindicações da cavalinha. A contraindicada numa disfunção cardíaco-renal e também não deve ser ingerida por gestantes, como a maioria aqui das plantas medicinais, né? Quais são os mecanismos de ação da cavalinha? Ela tem um efeito diurético por vários mecanismos, porque também tem um fitocomplexo ali. Então, os sais de potássio, os flavonoides, a eczetonina e o ácido gálico, que estão presentes nessa espécie eczeton, elas vão fazer uma ação sinérgica que vai proporcionar uma atividade diurética suave. Então, para quem não está com a pressão tão alta ou para quem está com uma pré-hipertensão, a cavalinha ela é fácil de encontrar, é facinho de fazer o chá e a atividade diurética ela é suave. Porque também a gente tem que tomar cuidado com as plantas diuréticas, porque elas podem dar cãibra, diminuir muito o potássio, né? Então tem que tomar um pouquinho de cuidado com o uso excessivo dessas plantas. E caso o paciente esteja fazendo já uso de algum medicamento alopático convencional, o médico tem que ser avisado, né? Tem que ser uma equipe aí multidisciplinar, porque é muito comum no tratamento do paciente com hipertensão você associar medicamentos, né? Às vezes você não consegue, com um medicamento só, reduzir essa pressão arterial para níveis adequados. Então, às vezes você precisa fazer uso de uma planta medicinal associada ou até de um outro medicamento mesmo. A cavalinha, ela também vai provocar a irritação do epitélio renal. A eczetonina vai fazer isso.
E os taninos presentes na cavalinha também vão ter um efeito diurético. Então, a gente vê aí que são vários mecanismos de ação agindo em conjunto. Como que a gente vai usar, né, essa cavalinha? A gente pode fazer decocto ou infusão de 6 gramas ao dia, você reparte em 2 ou 3 tomadas. Eu sempre prefiro, às vezes, o decocto quando a planta não é muito sensível ou quando ela não é uma flor, porque você consegue extrair uma quantidade maior de fitoquímicos, tá? Agora, às vezes, a planta é muito sensível ou muito volátil, então, às vezes, é melhor a infusão. Mas, normalmente, eu opto pela decocção. A gente pode usar, prescrever o extrato seco, de 400 a 1.000 miligramas ao dia, também dividido em 3 doses. Pode ser o pó, de 1 a 2 gramas, ou tintura, ou também tintura-mãe. Aqui eu coloquei um quadrinho só para a gente relembrar, né, da infusão e decocção. A maioria de vocês achou até que sabe, mas só um lembretezinho que a infusão a gente vai usar para essas partes frágeis, né, com folhas finas e flores, plantas com ativos voláteis e plantas com ativos termoláveis. Então, a gente vai pegar a água que a gente já ferveu, né, sobre essas ervas numa vasilha, com tampa, tem que deixar bem tampado para não evaporar esses compostos e ativos voláteis, a gente deixa por 10 a 20 minutos e coa. A decocção a gente vai usar para partes mais duras, né? Cascas, raízes, sementes. A gente vai, então, cozinhar a parte que você vai utilizar da planta por 10 a 20 minutos e depois coa também, tá? Eu acho sempre importante deixar tampado. E é importante, no caso de chá, a gente comprar essa planta de um bom fornecedor, né? Isso é bem importante, você saber a qualidade daquela planta. Existem farmácias de manipulação que vendem ervas de qualidade, né? Chapéu de couro. Chapéu de couro é muito usado aqui no Brasil para hipertensão. A gente vai ter 2 espécies que são 27 ao total espécies de Equisetum que a gente tem, mas só 2 realmente têm propriedades farmacológicas aí, que é a Equisetum macrophyllum e a Echinodorus macrophyllum e a Echinodorus grandiflorus, tá? O chapéu de couro, ele é uma planta medicinal que a gente encontra muito em áreas alagadas, e ela é bem recorrente aqui no território brasileiro. Ela possui uma ampla utilização por propriedades anti-inflamatórias e diuréticas. Como o chapéu de couro, ele aparece muito em área com brejo e área alagada, tem que tomar muito cuidado se alguém for coletar essa planta, porque essa planta, ela faz a filtração da água. Então, a chance de você coletar ele em algum lugar e ela estar contaminada é muito grande. Então, eu recomendo comprar realmente numa boa farmácia de manipulação, que você tem aquele produto higienizado, né? Está mais padronizado, é bem mais seguro. Não sei se vocês conhecem, tem um refrigerante de Minas Gerais chamado Mineirinho. Ele é bem gostoso, ele é um guaraná, e junto com esse guaraná tem extrato de chapéu de couro, uma garrafinha pequenininha assim, chama Mineirinho. Hoje ele é até produzido no estado do Rio de Janeiro, mas ele contém esse extrato aí de chapéu de couro. Eu ia te falar isso, Raíssa, que o carioca gosta. Gosta, é produzido aí agora, não sei se é em São Gonçalo, eu não sei. Em Niterói. Então, e eu gosto desse guaraná, ele é muito gostosinho. Eu encontrei ele aqui, eu moro na Vila Madalena, e eu encontrei ele aqui num restaurante que eu vou comer, eles têm. Aí toda vez que eu vou lá, eu tomo mineirinho. É mania de carioca, mineirinho e o chá, o mate-leão. Geladinho, né? Geladinho. É de 1940 esse refrigerante, é antigo, foi um químico que... É bem antigo. Muitas pessoas velhas, idosas, elas têm o hábito de tomar.
Então, eu não conhecia até ir nesse restaurante aqui da Vila Madalena. Aí eu vi no cardápio mineirinho, já fiquei curiosa. Aí eu li que tinha chapéu de couro. Eu falei, ah, não, vou ter que tomar, né? E é bem gostoso. Também, como curiosidade, não é tanto do assunto aqui hoje, que é hipertensão, o chapéu de couro também é usado como antídoto para picada de serpentes. Então, vamos ver aqui a composição química, né? Os principais componentes aí do chapéu de couro. Sais minerais, tem tanino, tem iodo, flavonoides, saponinas, alcaloides, tem derivados cumarínicos, triterpenos, heterosídeos cardiotônicos, resina e alcaloides. O princípio ativo da planta, né, é chamado de equinodol, que é o ácido equinóico. Quais as indicações do chapéu de couro? Como diurético, hipotensivo, hiperlipidêmico, depurativo, anti-inflamatório e analgésico. Então, as contraindicações dessa planta. A gente não deve administrar para pacientes com insuficiência renal, nem cardíaca, e, novamente, não administrar durante a gravidez. Os mecanismos de ação dos fitocomplexos do chapéu de couro. Os flavonoides, né? Eles seriam responsáveis pelo efeito diurético da planta. Eles vão aumentar a taxa de filtração glomerular e vai ocorrer um aumento do débito urinário. Também vai acontecer uma atividade hipotensora pela liberação de óxido nítrico e pela estimulação de receptores colinérgicos muscarínicos. O chapéu de couro também vai inibir a angiotensina 2. A angiotensina 2, ela é ativa, mas vai inibir a ação dela, acho que de vasoconstrição, né? Então, posologia, a gente pode fazer infusão, decocção, de 2 gramas da erva. Quando a gente vai fazer uma infusão, normalmente a gente usa 1 colher de sopa daquela erva rasurada e seca para 1 xícara de água. E a gente divide essa tomada em 2 ou 3 vezes ao dia. Faz um chá medicinal, né? O ideal é que ele seja tomado na hora. Mas a gente sabe que por praticidade, não dá, às vezes, a pessoa quer tomar 2 ou 3 vezes, ela não quer, ou está na rua, não dá para ela fazer 2 ou 3 vezes aquele chá. Então, o ideal é que ela deixe na geladeira e guarde numa garrafa que não seja transparente ou clara, de cor meio âmbar, ou aquelas garrafinhas de água que tem metal para conservar, e deixar num ambiente gelado. Aí ela pode consumir esse chá, não é o ideal, mas durante 24 horas. Não é que o chá estrague, mas ele vai perdendo, né? Esses fitocomponentes, eles vão se modificando, então você perde um pouco da ação dessa planta. A gente pode usar também o extrato seco do chapéu de couro, o extrato fluido, pó, tintura ou tintura-mãe também. Hibisco que tá meio na moda, né? Então, a espécie é Hibiscus sabidarifa. A parte utilizada é a flor, a gente usa o cálice e o calico. E os constituintes mais importantes são a antocianinas, que é a ibicina, né, uma das mais importantes, polissacarídeos mucilaginosos e ácidos orgânicos. Então, quais as indicações aí do hibisco? Além de ser gostoso e uma cor tão bonita, né? Ele é diurético, ele é colerético, então ele vai estimular a vesícula biliar a produzir ílis, né? Ele é carminativo, ele é anti-escorbútico, anti-inflamatório, é um laxante suave e também anti-espasmódico. Contraindicações. Não foram documentadas, não tem muito estudo de contraindicação dessa planta. Sempre evitar o uso durante gravidez e aleitamento. Tem um estudo que eu encontrei que fala de uma ação mutagênica. São estudos preliminares, mas pode ter uma ação mutagênica. Então, realmente evitar na gravidez. E portadores de doenças cardíacas graves devem limitar o consumo devido à eliminação de eletrólitos que podem ocorrer pelo seu uso, né? Pela atividade diurética dessa planta.
Então, quais são os mecanismos de ação aí do hibisco? Então, as antocianinas que a gente encontra no hibisco, elas vão proporcionar um efeito vasodilatador periférico, tá? E também angioprotetor. Os flavonoides que estão presentes no cálice do hibisco vão ter uma atividade hipotensora e diurética suave, né? O que é bom essa atividade diurética suave. É um estudo que foi feito em ratos, ele demonstrou que o efeito desse antihipertensivo, né, do hibisco, como vasodilatador direto, foi mediado pelas vias colinérgicas e dopaminérgicas. O hibisco também vai inibir a ECA, né, que é a enzima conversora de angiotensina. O extrato aquoso demonstrou uma atividade diurética com aumento na excreção de sódio, potássio e ácido úrico. Tem um estudo de 2010 que comparou o hibisco com um antihipertensivo chamado lisinopril, tá? Esse estudo, ele usou pacientes que tinham hipertensão grau 1 e 2. E o resultado do hibisco foi ligeiramente inferior ao lisinopril. Na verdade, foi bem parecido o resultado. Então, o hibisco realmente tem uma atividade diurética muito boa. E hipotensora, né? Então, a posologia. Como o hibisco é uma flor mais sensível, então aí no caso do hibisco a gente recomenda a infusão. Uma colher de sobremesa por xícara. Você pode tomar de 3 a 4 vezes ao dia. A gente pode usar também o extrato seco. O extrato seco solúvel que eu já vi vendendo por aí é prático, né? Você dissolve uma colher de sobremesa em 200 ml de água. E aí você poderia fazer várias vezes ao dia pela praticidade. E o pó, de 100 a 600 miligramas, de 1 a 3 vezes ao dia também. É sempre legal você dividir essas tomadas ao longo do dia. Sabugueiro. Sambucas nigra. Qual a parte utilizada aí do sabugueiro? A gente vai usar folha seca e fruto, tá? Como curiosidade, essa planta ela também tem uma atividade bem interessante, ela atua contra o H1N1. Quais são os constituintes mais importantes aí do sabugueiro? São os polifenóis, antocianidinas. As principais antocianinas dos sambucos nigras são o sambubiosídeo, pelargonidina, os flavonoides como quercetina e ancanferol. Então, a gente vai indicar o sabugueiro para edema, nefrite, litíase, infecção urinária, como diurético, laxante, hipoglicemiante, antioxidante, anti-inflamatório, antibacteriano e também antiviral, como eu falei para vocês, né? Ele é usado também contra H1N1. Quem sabe contra o Covid, né? Acho que ninguém pesquisou ainda. Podia ser. Contraindicações do sabugueiro. A administração oral, né, dessa planta, nas doses recomendadas, apresenta até uma boa tolerabilidade. A Agência de Medicamentos Europeia não recomenda mais de 1 semana de uso do sabugueiro. Os frutos do sabugueiro, eles têm uma pequena toxicidade. Quando esses frutos eles estão cozidos, eles perdem essa toxicidade. Mesmo assim, eles não recomendam esse uso maior do que 10 dias. Não apresenta estudos de segurança em criança e gestante, então também é contraindicado nesses dois públicos. Mecanismo aí de ação e potensores do sabugueiro. Ele vai ter uma ação diurética do extrato, né, pelos flavonoides e pelos sais de potássio, e vai ter um incremento aí no fluxo urinário, com aumento de excreção de sódio. Se você for utilizar as flores, né, secas do sabugueiro, melhor fazer a infusão. São de 3 a 4 gramas, mais ou menos, por uma xícara de água. E a decocção, você vai usar 8% de frutos, mais ou menos, para aquela quantidade de água, e pode tomar de 3 a 4 xícaras por dia,
tá? O extrato seco seriam 1.000 miligramas por dia, divididos em 2 tomadas, 2 ingestões. Então, a fitoterapia, né, as plantas medicinais, elas trazem um conhecimento milenar, né, que é o passado. Hoje, no presente, há uma busca muito grande pela utilização de plantas medicinais, as pessoas estão buscando cada vez mais produtos saudáveis, produtos naturais, produtos orgânicos, então é um mercado bem estável e promissor, e o futuro é uma fonte inesgotável de medicamentos oriundos de natureza. A gente ainda tem muita coisa, um caminho muito longo para percorrer, ainda tem muita pesquisa que precisa ser feita. Com relação aos chás, eu evito misturar muitas... Tem gente que mistura, né? Faz chás com várias plantas. Eu acho melhor para conservação e até para você saber o que está fazendo efeito, você fazer os chás separados. Então, agora eu vou abrir para perguntas. A primeira pergunta que teve foi com relação a... Peraí, aqui no chat não está... Foi a Adriana, perguntou, não entendi de tudo de quê. Foi do chapéu de couro, não foi, Adriana? Eu acho que quando você falou do chapéu de couro para serpente, né? É só uma curiosidade, é usado o chapéu de couro como antídoto para picada de serpente, mas não tem a ver com hipertensão, é uma curiosidade. Tá. A canela e o gengibre são seguros para hipertensos? Boa pergunta, que sempre tem dúvida sobre Não são. Eles aumentam a pressão arterial. Não são seguros. Não é recomendado a utilização nem da canela nem do gengibre. Mas nem você que tem experiência na área de ciência dos alimentos, nem a canela no uso culinário? Pequenas quantidades, não, tudo bem, não tem importância. No uso culinário não tem importância. Mas se a pessoa for fazer chá e consumir com frequência, isso é que não seria recomendado. Tá. Outra questão que foi falada... Cafeína também, às vezes, aumenta. Cafeína, Pode guaraná, pode aumentar. Tem vários medicamentos também que aumentam, como anticoncepcional. Então, quando a pessoa vai fazer o tratamento da hipertensão arterial, essa mudança no estilo de vida, ela vai englobar tudo. Então, ela engloba dieta, uma pesquisa dos medicamentos que ela toma, porque assim, a ideia é que, de repente, você evite que essa pessoa precise tomar logo um medicamento alopático convencional. Então, você tenta nos 3... Claro que se a pressão estiver muito alta ou ela tiver um problema de saúde, não há o que fazer, ela vai entrar com medicação. Mas, de repente, é perder peso, diminuir a circunferência abdominal, tomar um chá, controlar a alimentação. Eu não sou nutricionista, mas, assim, dá para você passar uma dieta, né? Reduzir sódio, inserir, parece que batata ajuda a baixar a pressão arterial. Uma coisa muito boa é o suco de beterraba. A baixa pressão é fácil fazer, é gostoso, saudável. Então, você pode, às vezes, tratar, você acompanha, né, essa pessoa, você afere a pressão dela por um tempo, né? E, de repente, com essa mudança de estilo de vida, essa pressão já se normaliza e não há necessidade de você entrar ali com uma medicação. Eu acho que a gente deve tentar mesmo, né? Até a Silvana está colocando aqui o chuchu abaixa a pressão. Então, a gente deve tentar, por via dietética, por mudança de estilo de vida, é o ideal, né? Goiabeira também, né? Folha da goiaba. Tem uma questão que surgiu sobre a questão do hibisco, tem muito tanino, né? Tem. E tanino é um antinutriente, às vezes ele atrapalha a absorção de outras coisas. Porque como você não citou isso quando falou sobre hibisco, a gente deduziu que você estava falando só da antocianina pela função que ela tem como hipotensora, né? Então, quer dizer, a gente pode dizer que quem tem ação hipotensora são as antocianinas, é isso? Isso. Então tá, porque a gente deduziu isso, né? Porque como... Aí eu falei, acho que ela não falou do tanino porque justamente tem isso. Tem uma pergunta aqui, infusão do alho não diminui o efeito de hipotensor? Não seria mais indicada a decocção?
Eu acho que nem a decocção, a maceração, isso eu fiquei na dúvida, porque Assim, normalmente a gente fala que o chá de alho deveria ser macerado, no sentido de deixar na água fria para não perder os óleos essenciais, né? E aí você citou fazer uma infusão com alho. Aí essa é a minha dúvida, tá? tem vários estudos e alguns pesquisadores que dizem que quando você aquece o alho, ele perde algumas propriedades. Mas também tem vários estudos que compararam o alho cru macerado e o alho cozido. A diferença de efeito não foi tão significante assim. No Oriente, eles consomem muito o alho cozido. E, às vezes, qual a vantagem? Se você consegue consumir o alho cru e não tem dor de estômago, não tem nenhum problema, não acha que fica com um odor forte, consuma o alho cru. Eu acho que ele vai ter uma propriedade maior, vai ter uma quantidade de fitoquímicos maior. Mas se você der uma olhada, tem muito estudo com alho. Então, se der uma entradinha lá no PubMed, você vai ver que tem estudos que compararam o alho cozido com o alho cru. E o alho cozido também teve bons efeitos. Então, de repente, até se baixou a pressão demais, consome cozido. Você diminui um pouco esse efeito. Mas aí a gente pode dizer que, então, seria não a decocção, seria mais a infusão ou a Mais a maceração. infusão ou a maceração. É, melhor. Porque se você aquecer, se você ficar com muito tempo, a decocção normal, que fica 10 a 20 minutos, aí realmente é muito calor. Muito calor. Agora, a parte do alho que tem esse efeito hipotensor, o alho tem vários benefícios, né? Mas a parte do alho que tem esse efeito hipotensor é a parte que é solúvel em água. Eu até tentei olhar essas cápsulas que são oleosas. Eu não sei se elas têm, além dessa extração em óleo, se elas têm algum pó de alho associado. Então, a bula delas não esclarece bem. Porque para você ter esse efeito hipotensor, o ideal é que fosse uma extração aquosa, né? Ou então, na verdade, melhor retomar o chá de alho do que a cápsula de alho. Melhor, seria melhor. Porque Sim, porque em água você. É, quando você estava apresentando, foi o que me veio à mente. Quer dizer, é. a cápsula de alho, com óleo de alho, ela seria mais indicada por causa da alicina para gripes, Isso. resfriados, uma É. ação, né? Ela vai ter um efeito também hipotensor, mas vai ser bem mais suave. Entendi. Legal. Então, Porque quer você dizer, não quando eu quero. consegue extrair esses compostos sulfúricos solúveis em água, que é o que teria mais efeito hipotensor. Você não vai conseguir extrair tanto no óleo. Eu achei algum, assim, geralmente eram medicamentos importados, vi naquele herb lá. Tem alguns que misturam o pó de alho com a extração oleosa. Eu vi cápsula com pó. Só que aqui para vender eu acho que não é tão fácil. Eu acho que não tem, não, Raíssa. Os Então, que esse site herb vende coisa importada. herbe, Eu entrei hoje para ver e tinha em pó e herb. e Mas eu não herbe, sei se está chegando, se é fácil chegar. Eu legal. comprava muito essas cápsulas de óleo para minha avó. Eu comprava sem odor, tal, e ela tomava. Agora faz muito tempo que eu não compro, né? E até eu fui dar uma olhada se tinha ainda, se era fácil achar essas livres de odor, que realmente com o tempo, eu lembro que minha avó tomava muito. Começa, não é nem o hálito, porque Transpiração, é quando isso. tem problema nenhum, é realmente a transpiração, se você, e ela consumia cru mesmo. Ela consumia ele cru para ter mais, e realmente um efeito excelente, só que você começa a exalar pela pele, né? Acaba mesmo. A É. Deise está perguntando aqui: seria indicado o uso de duas dessas plantas por certo período, como uma infusão pela manhã e outra à tarde? Associar duas, Pelo que eu entendi, assim, colocar uma, por exemplo, o hibisco separada, de faz o chá manhã. de uma de Ó, manhã. peraí, que eu acho que ela respondeu. Peraí. Ah, não, é a outra. É... Assim, você tem que tomar a quantidade necessária para ter o efeito. Se você, por exemplo, vai tomar as 2 xícaras de uma de manhã e as 2 xícaras da outra à noite, tudo bem. Se você tomar metade da quantidade que você teria que tomar, ela não vai ter o efeito que você espera, não dá.
Agora, às vezes, é interessante você associar duas plantas medicinais que tenham, às vezes, mecanismos de ação diferentes. Então, você consegue, às vezes, um resultado melhor. Embora todas tenham esse fitocomplexo, e vocês viram que não é um mecanismo de ação só, elas agem, né, por vários mecanismos. Isso é uma coisa boa, né? Porque os medicamentos convencionais, às vezes, é um mecanismo só. Por isso que tem médico que associa, às vezes, dois, três, né? Antihipertensivos ao mesmo tempo para conseguir chegar naquela pressão desejada. Dá para tomar sim. Você faz separado, toma a quantidade que você precisa de uma planta pela manhã e da outra à tarde, não tem problema. Se ela não tiver problema com o volume, né, que é maior. Legal. O hibisco é gostosinho, né, dá para tomar tranquilo. Eu também gosto. A Adriana está colocando que na catarinense tem cápsula de alho sem odor. Da empresa catarinense. A Viviane colocou que já comprou várias vezes no site e que durante a pandemia está demorando um pouco. Então, já tem a catarinense, vale a já pena. Já ajuda, vale a pena. Levedo de cerveja, Daiane está perguntando, contribui para o aumento da PA? Levedo de aumento de pressão? Não que eu não sei. Não que eu saiba. Eu também confesso que não. Eu não sei. O levedo de cerveja, eu às vezes recomendava para acne. Mas como é que... Ele tinha um resultado muito bom. Mas qual o mecanismo? Não. Não sei, porque assim, eu trabalhei na Herbário, né, um bom tempo. E aí eu dava treinamento para os funcionários e viajava o Brasil dando treinamento. E todo lugar que eu ia, o pessoal me falava, nossa, eu adoro esse livro da Herbário, porque acaba com a acne. Eu falei, nossa, não acredito. Aí eu comecei, não tem muito estudo científico, esse é o problema. Mas assim, todo mundo que tomava falava que terminava com a acne. Deve controlar a oleosidade. Agora, com relação a subir a pressão arterial, eu não sei. Realmente eu não sei. Posso até dar uma olhada aqui. Não sei. O Rafael está perguntando aqui. O Rafael é seu colega farmacêutico. Como lidar com o emprego de chás e fitoterápicos hipotensores em pacientes polifarmácia? Quais medicamentos temos que analisar melhor quanto às interações medicamentosas? Anticoagulante, principalmente, você vai ter que olhar. Vai ter que olhar se o paciente tem problema renal, se o paciente tem algum problema cardíaco, porque a maioria dessas plantas medicinais, elas são diuréticas, então elas vão diminuir o potássio e pode afetar, né, se o paciente tiver algum problema cardíaco. Então, realmente, esse paciente tem que ser monitorado. E se ele tiver um grau ali, está na classificação de hipertensão, estágio 2, 3, tem que se tomar mais cuidado. Pode dar interação, sim. E não são com poucos medicamentos, não. Então, anticoagulante, antiagregante plaquetário. Na interação drogas-nutrientes, quando eu dava essa disciplina na graduação, nós sempre falávamos para fazer um distanciamento de 2 horas entre o nutriente com o fármaco, para você não ter interferência na farmacodinâmica da droga. No fitoterápico também, a gente pode pensar dessa maneira? Fazer esse distanciamento de 2 horas para você não ter O fitoterápico, ele também vai ser metabolizado pela enzima, às vezes, esse citocromo 450, como qualquer medicamento. Então, duas coisas podem acontecer. Ou você potencializa o efeito daquela droga, ou o organismo, às vezes, não consegue metabolizar as duas ao mesmo tempo e uma não vai ter tanto efeito. Então, realmente, você dar esse distanciamento ajuda, é eficaz, sim. A Carla está comentando o seguinte, com relação ao gengibre, existem artigos que mostram que pequenas doses não pioram o quadro hipertensivo. Não é realmente seguro?
Na culinária, pequenas doses, você colocou um pedacinho na alimentação, eu acredito que não tem problema. O problema, eu acho que é o consumo continuado, frequente, em grandes quantidades e uma coisa contínua. Não, é que a gente acha, é que as pessoas acham, ainda temos a cultura de que comer chá não faz mal, né? Que não é tudo natural, então o natural não tem complicação, não traz, não tem malefício. E você vai vendo, outro dia eu estava lendo sobre um fitoterápico de um rapaz de 28 anos, um quadro foi sinalizado, tomou 2 litros do chá. Então, assim, é Ah, totalmente contraindicado uma quantidade excessiva, né? chá 2 litros. verde também, E aí, aumenta, o chá verde me dá taquicardia. é, chá verde também. E às vezes as pessoas consomem bastante, né? É. Então, assim, Também hepatotóxico. Aqui no Brasil é mais raro, porque o brasileiro não tem esse hábito de consumir grandes quantidades do chá. Mas no Oriente dá muito problema e dá muita hepatotoxicidade. dá, né? A gente já tem essa. Aqui existe essa questão. Aqui as pessoas ainda associam ao chá a você estar muito doente, a estar quase morrendo, ou uma coisa que você é extremamente idoso se você tomar chá. Aí melhora, né? Então fica aqui Tem a. lugar que é muito quente, as pessoas acham que chá você só pode tomar quente. Não, você pode tomar frio, você pode deixar esfriar. Uhum. Vai até ser refrescante. Aqui no Rio a gente tem hábito de tomar chá gelado. A gente tem essa questão. Então, o gengibre, a tua recomendação é mesmo uma quantidade, uso Pequeno, culinário, é isso. É. não uso na forma de chá. Tem mais alguma pergunta? Tem alguma colocação, gente? Respondemos todos? Acho que sim. Espera aí, estou vendo aqui no chat. Eu gosto do pessoal do FitoWeb, que eles participam, você está vendo? Bastante, né? Interagem, é um É, grupo muito dão bacana. informação, né? Ajudam a gente. Ajudam. O FitoWeb tem sido, sabe, Raíssa, assim, já tem gente veterana aqui. Rafael, Adriana, Larissa, tem gente que já está participando com a gente desde o início. Bastante. Isso é muito bom, porque acaba sendo uma família de troca, né? A É. Adriana agora falando, não, a catarinense tem, a outra, está demorando muito. Isso é muito bacana, a gente É. acaba. É todos profissionais E de às vezes a gente saúde, não né? consegue consumir tudo o tempo todo. Então, às vezes você está falando ali na teoria, mas você nem sabe se está vendendo, se está fácil adquirir, né? Não, e o que eu gosto, assim, que a nossa marca do Prato Ensino é justamente isso, a aplicação, né? Que conhecimento, e é bacana, assim, ter Parte vários prática, né? profissionais que a gente acaba sendo um diálogo, né? Uma troca entre as pessoas. A Carla perguntando, cavalinha para hipertensos que têm gastrites, peraí, entrou vários. Cavalinha para hipertensos que têm gastrite seria contraindicado? Não, a cavalinha, ela não vai atacar dessa forma o estômago, não. Eu acho que dá para tomar, não tem problema, não. Cavalinha tá para tomar, né? É Dá para porque eu tomar. também É, nunca. não. Eu vou te falar uma A não coisa. ser um caso específico, mas normalmente ela não dá, não atrapalha, não dá gastrite, não. Você sabe que o hibisco que O eu alho, gosto, sim, né? O alho não tem. Bom, obviamente, só de você comer um pouco, você já sente. o hibisco para mim, que assim, quando eu tomo mais do que uma xícara, é que eu sinto um pouco por causa do tanino. Tanino. Me, eu que tenho uma. Eu sinto um pouquinho. Mas é aquilo, né? Também vai ser de acordo com a Pessoal, tolerância do às vezes, paciente. é. Né? A gente sabe que o chá também tem muito a ver com a tolerância do paciente, né? A Tem. gente vê isso. O Fábio está perguntando, FitoWeb é onde? Pode participar? O Fábio, esse é um evento do FitoWeb.
tá? O que é o FitoWeb? É uma iniciativa do curso de pós-graduação de fitoterapia, do Pratensino. Ele ocorre toda semana, né? Nós temos semanalmente um convidado ilustre que tem experiência, expertise, conforme a professora Raíssa, e ele faz parte disso. Segue a gente no nosso Instagram do Pratensino, que toda semana você vai ficar informado, ou entra num dos grupos do WhatsApp ou do grupo do Telegram, que você vai ficar sempre por dentro. Mas no Instagram do Pratensino, já na bio, você já pode se inscrever automaticamente em todo o FitoWeb, tá? E toda segunda, né? Toda segunda-feira é o FitoWeb. Cada dia da semana é um tema, né? É um tema, isso. Nós estamos, cada dia da semana, com um tema para discussão, e isso é muito legal, né? A Larissa está dizendo que é uma iniciativa bastante interessante. Obrigada, Larissa. A gente faz com muito carinho, procura pessoas responsáveis, né? Então, aqui, vocês vão ver que nós temos uma seleção muito grande dos profissionais. Mãe pré-diabética com fibromialgia e pressão normal. Qual a melhor planta de uso contínuo em suplementação? E aí tem uma pegadinha do uso contínuo, mas eu não vou falar, não, mas vou deixar a Raíssa poder falar. Então, normalmente as plantas medicinais a gente não recomenda o uso contínuo. O ideal é que ela trocasse de planta. Então, ela dá a cavalinha, depois ela vai alternando. Não, eu não recomendo por mais de 2 meses o uso da mesma planta medicinal. Então, eu acho que o melhor aí seria realmente alternar. Isso. Eu acho importantíssimo, né? Instagram, ela está colocando qual é o Instagram? Deixa eu anotar aqui para todos pegarem. Tá? O Rafa, olha como é legal. Toda segunda-feira às 20 Chapéu de couro ela poderia usar com a... Viu, Fábio? A professora Raíssa está colocando que chapéu de couro seria uma boa, seria ideal. O Fábio está perguntando, pai, 75 anos, hipertenso, usa losartana, obeso, pode ter que lá qual planta? Ele não quer ir ao nutricionista e come muito carbo. É complicado. Ele pode tomar os chás, mas ele teria que fazer dieta, porque assim, o tratamento é essa mudança do estilo de vida. Então você tem que associar. E a hipertensão arterial, por ela ser uma doença silenciosa, às vezes o paciente não dá a devida importância, porque ele fala, não estou sentindo nada. Só que isso, né, é uma doença crônica. E quando você vai ver, você já está com uma lesão grave aí em algum órgão, principalmente nos rins, né? Então, tem que ter essa mudança no estilo de vida. Os chás, eles vão realmente auxiliar, a pessoa pode ir alternando esses chás. Então, toma um mês um chá, depois do outro mês toma um outro chá. Pode tomar o suco de beterraba, pode tomar o chá da folha de goiabeira também. Pode usar a alimentação. Realmente você tem que ter uma redução aí desse consumo de carboidratos, e eu recomendaria que ele também fizesse uma consulta médica para acompanhar isso. Né? Eu costumo, Fábio, assim, um conselho de amiga aqui, profissional. Às vezes, a gente quer implantar 500 coisas ao mesmo tempo. Uma pessoa que não está ainda aberta para uma modificação. Coloca, você como profissional de saúde, avalia as 3 questões mais gritantes, mais preocupantes, e tenta mudar o estilo de vida nessas 3 questões. Às vezes, aquilo, o pequeno passo, né, de cada vez... Uma caminhadinha também ajuda. Não é? Às vezes avança, você coloca aí 3 pequenos objetivos, metas pequenas. A partir do momento que ele começa a fazer se sentir melhor, ele vai começar a ver o efeito
e aí você já ele se abre para outras intervenções, né? Então, às vezes a gente cria uma expectativa, é porque nós falamos isso muito, né? São as fases do paciente, né? É, Tem momentos que ele não está aberto não tá. para E intervenção. quando você não sente, aquilo não tem sintoma, às vezes você fica mesmo resistente. Será que isso está me fazendo mal? Será que é um problema? Não, aí ele está colocando aqui, ele é ativo, caminha, mas a pandemia está dificultando. É, Como se vai. Gente, a gente também está vivendo um é momento atípico, né? complicado, Muito complicado. muito. Está mexendo no psique de todo mundo, né? Porque, de alguma maneira, a gente também não vai sair dessa pandemia normal, né? Então, Não, assim, sempre tem planta para dispneia. Ó, vamos ter, vamos fazer pensar no fitoweb de plantas para questões respiratórias, né? Ele é sim. legal. Vamos pensar nisso. Vamos pensar sobre Que ter. inclusive isso atrapalha a pressão arterial, né? Eu vou anotar aqui. Boa ideia, gente. É bom vocês. Tererê, qual efeito? Tem ação diurética, TGI ou hipertensão? Hipertensão. Tem Tererê. ação diurética, mas também é hipertensivo. Todo chá vai ter ação diurética, mas o tererê, ele é um pouco hipertensivo, sim. Ele é um pouco termogênico. Toda planta termogênica vai aumentar um pouquinho, a tendência é aumentar a pressão. Mas não vejo muito problema tomar se a pessoa tiver uma pressão arterial normal, Uhum. é só não abusar Não aí na precisa tomar 3 quantidade. litros, né, de É, tererê. A professora Raíssa disse que eu posso tomar para tomar 3 litros. Aí pronto, aí a pressão vai descontrolar. Aí ele colocou diferença de tererê e chimarrão, mesma erva, muda a temperatura, muda a atividade. Eu hum, não entendi essa pergunta. Diferença de tererê e chimarrão, deve ser mesma erva, muda a temperatura, a muda a mate, atividade. erva mate, mas aí eu não sei. Eu não sei. O fato de ter temperaturas diferentes, não, eu acho que é por causa do composto propriamente dito, né? Sim, por causa do composto. Isso é constituinte, o Fábio. É a Ele é própria termogênico. composição, né? Independente da temperatura que é ofertada, né? A temperatura do tererê, a gente pode dizer, como profissionais de clínica, é que a gente tem associação com câncer de esôfago com a Tem, questão da é, temperatura, sim. né? Então, a ingestão constante de tererê em uma alta temperatura, você pode fazer a predisposição de câncer de esôfago. Isso a literatura. Aqui a gente toma chá verde frio, né? Mas no Oriente eles consomem o chá verde sempre muito quente. E o câncer de esôfago é muito alto, por conta da temperatura do chá. Não Pois é, pela substância, pelos compostos ativos, mas por conta da temperatura. isso a gente já tem associação Agride, né? É, nos estudos epidemiológicos da ingestão, associação dos chás quentes com a maior propensão de risco ao câncer de esôfago. Isso já está bem definido. E o Rafael colocou toda segunda-feira às 20 horas de Brasília, o FitoWeb, mas também durante a semana tem palestras de nutrição esportiva, vegetarianismo, medicina chinesa também. Aí ele colocou nosso Instagram do @pratiensino. Gente, muito legal vocês estarem aqui com a gente, participando. Viu, Raíssa? Vou te convidar mais vezes. Esse é o clima do FitoWeb, um clima muito de, bom. de prática. Larissa agradecendo, gratidão. Aqui no chat também tinha um comentário falando sobre a aula. Muito bom, ótima aula, obrigado, Rafael. Então, assim, o pessoal gostou muito, Raíssa, da sua aula, muito bacana, agradecemos, muita informação prática, né?
Isso é muito legal. Raíssa, eu te dou aí uns minutinhos para a gente poder estar fechando. Enquanto agradecendo muitíssimo você estar aqui com a gente, muito feliz, porque foi para nós assim um deleite, um aprendizado, esse compartilhamento muito bacana. Eu que agradeço o convite, agradeço todo mundo que ficou até o final e também contribuiu com informações. Eu não sei se está aparecendo aí, mas eu mudei o slide, eu deixei o meu contato, se alguém tiver alguma dúvida, tá bom? Ó, a Mônica dizendo, aula maravilhosa, parabéns, a Deise, obrigada, aula incrível, muito bom, muito legal mesmo. Pessoal, nós esperamos vocês, sigam a gente lá no Praticinos, sigam a Raíssa também, para vocês sempre poderem saber dos nossos eventos, e depois eu vou combinar, vi que a Raíssa fez o maior sucesso aqui, vou fazer um outro convite para ela estar com a gente. Muito obrigada, continuem se cuidando. Nós no início estamos conversando que, infelizmente, a gente percebe que a pandemia ainda continua, então vamos redobrar os cuidados com essas variantes, né, Raíssa? Mantendo todas as medidas sanitárias que são importantes. Raíssa, no eu nome peguei já e não foi tão fácil, então o negócio é tomar cuidado. E ainda posso pegar de novo, né? Não, é isso que eu ia falar, com essas mutações a gente nem... Infelizmente, todos nós estamos vulneráveis, né? Voltamos à estaca zero. A Adriana agradecendo a aula muito boa, Carla também, aula maravilhosa. Raíssa, fica aqui o nosso muito agradecimento em nome do Praticina, em nome de todos esses profissionais de saúde que pudemos aprender um pouco mais com você. Fica aqui a nossa gratidão. Obrigada eu. Boa noite, viu? Boa noite, pessoal. Se cuidem.